Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é fiel, digno. Toda honra e toda glória é dada para Ele, porque Ele todos os dias traz luz na palavra. Todos os dias traz esse divisor de água para conosco, uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou grata a Ele. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Gratidão, meu Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Entre com muita fé, esperança e amor para ouvir a palavra que o Senhor traz aos nossos corações. A serva do Senhor já apresentou aí. A serva do Senhor pede para os meus irmãos aí para entrar com muita alegria e deixar o seu like. Se você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Em nome do Senhor Jesus, vamos aí obedecer ao grande rei, ao Abba Pai, porque o Senhor se compraza com a obediência do Filho em nome de Jesus. Glória a Deus. Juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância, e somos mais fortes. Em nome do Senhor Jesus. É assim que Ele quer uma nação na terra, em nome de Jesus. Nós agradamos o coração dEle assim. A serva do Senhor já apresentou suas orações, suas petições, já convidou o Senhor como nosso convidado especial, já está tudo nas mãos do Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Então, estamos certos que estamos fazendo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. E se você crer e acreditar que esse canal é do Senhor, a serva é enviada pelo Senhor, tudo que vier nesse canal é enviado pelo Senhor, o Senhor vai encontrar fé no seu coração e vai operar proeza e maravilha. A boca dele falou assim. Aí assim eu creio e apazigo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus, uma palavra que edifica, uma palavra que acrescenta, uma palavra que traz sabedoria, inteligência aos nossos corações para nós prosseguir aí na palavra do Senhor, todos os dias. Amém? Glória a Deus, na obediência. E hoje nós vamos para Levítico, capítulo 6, versículo 13. E o refrão da palavra fala assim: o altar em chamas. O altar em chamas. Linda palavra, né, meus irmãos? Já começou bem quente a palavra em nome do Senhor Jesus. E o versículo 13 do capítulo 3, o versículo 3 do capítulo 6 de Levítico vai falar assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha, glória a Deus, é forte, né, meus irmãos? Vamos aí para a palavra é bem curtinha, mas eficaz em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aponta para a necessidade de o altar permanecer em chamas. O único fogo que nunca deverá se apagar é o fogo sobre o altar de Deus. O altar era um lugar sagrado onde se queimavam ofertas e se ofereciam sacrifícios. A divindade, no caso do povo de Deus, o altar era o marco onde o adorador celebrava a sua comunhão com Deus, oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. Glória a Deus, aleluia. Forte, né, meus irmãos? Que o Senhor está trazendo aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O altar de Deus deverá permanecer em chamas. Levítico capítulo 6, versículo 3. Quem acendia o fogo do altar foi o próprio Deus. Levítico capítulo 9, versículo 24. Quem acendia o fogo
da palavra em nossos corações é o próprio Senhor. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Quem ateou o fogo no Espírito Santo na igreja foi o próprio Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. A lenha e o combustível para manter o altar em chamas. Levítico capítulo 6, versículo 12. Em Provérbios capítulo 26, versículo 6, Salomão escreveu que sem a lenha o fogo se apagará. A oração todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. Olha, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor está trazendo nos nossos corações, como a oração é muito importante, meus irmãos. A oração é muito importante. Vou repetir aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir aqui o Levítico capítulo 6, versículo 12. A lenha é um combustível para manter o altar em chamas. Em Provérbios capítulo 26, versículo 20, Salomão escreveu que sem a lenha o fogo se apagará. A oração todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. Glória a Deus, aleluia, forte, né, meus irmãos? Elias restaurou o altar do Senhor e o Senhor mandou o fogo novamente sobre o seu altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 até o versículo 39. Glória a Deus, aleluia, está escrito. Aleluia, Jesus. Davi edificou um altar ao Senhor e o Senhor enviou fogo sobre o seu altar. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Asa renovou o altar do Senhor e promoveu um grande avivamento espiritual entre o povo. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8, que está escrito, em nome de Jesus, glória a Deus. No altar de Deus sempre existem brasas vivas. Isaías capítulo 6, versículo 6 até o 8. A purificação do profeta Isaías aconteceu por meio de uma brasa acesa tirada do altar de Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Aí para nós aprender mais um pouquinho como que tem que trazer fogo no altar. Glória a Deus. Aleluia. O escritor sagrado da carta aos Hebreus disse que nós temos um altar. Hebreus capítulo 13, versículo 10. E o fogo desce. O altar deve sempre ser avivado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Vamos repetir aqui, meus irmãos. Sem a serva falar, a serva vai repetir de novo, meus irmãos. Elias restaurou o altar do Senhor e o Senhor mandou o fogo novamente sobre o seu altar. 1 Reis capítulo 18, versículo 30 até o 39. Davi edificou o altar ao Senhor e o Senhor enviou fogo sobre o seu altar. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 26. Asa renovou o altar do Senhor e proveu um grande avivamento espiritual entre o povo. 2 Crônica capítulo 15, versículo 8. No altar de Deus sempre existe brasas vivas. Isaías capítulo 6, versículo 6 até o
o versículo 8. A purificação do profeta Isaías aconteceu por meio de uma brasa acesa, tirada do altar de Deus. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? O escritor sagrado da carta aos Hebreus disse que nos temos um altar. Hebreus capítulo 13, versículo 10. E o fogo desse altar deve sempre ser avivado. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 6. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É forte a palavra, né, meus irmãos? O Senhor está trazendo essa palavra aos nossos corações porque nós precisamos ouvir nesses dias chamado hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. A palavra de Deus afirma que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11, que o Espírito Santo continue sempre andando em nossos corações, como um fogo que mantém o nosso altar sempre em chamas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Até aqui a palavra em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor nesta noite. Que palavra linda, né, meus irmãos? Nós temos que andar com o altar aceso. E a oração, ela nos convém para trazer essa chama. Em nome de Jesus, se chama comunhão com Deus. Todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que manter o nosso altar aceso. É a comunhão com Deus, de dia e de noite, para que essa chama nunca se apague. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos, trouxe ao meu coração e eu estou enviando ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar posse, falar um aleluia por esta palavra em nome do Senhor Jesus. E faça um convite em cima desta palavra. Você que não entregou sua vida para Jesus ainda, se você quiser, você vai no cantinho ali, tem um particular com Deus, é muito fácil. Você fala para o Senhor assim: Senhor, eu entendi a palavra e eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso com a minha boca e perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e trilha os meus caminhos. E o Senhor vai se compraza com a humildade do seu coração e o reconhecimento. Ele vai vir te abraçar, vai te trazer um refrigério na alma e vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. Glória a Deus, aleluia. Você que não entregou sua vida para Jesus ainda, que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, é tão fácil ter o Senhor Jesus como o nosso direcionador, o nosso guarda fiel, é aquele que protege a nossa casa, a nossa família, é o dono da bênção. Venha para Jesus. Ele te faz esse convite. Você que não reconheceu ainda. E você que saiu, volte. Ele está te fazendo o convite também. Volta, filho, volta, filha. Eu estou aqui. O Senhor Jesus, ele não fechou os braços. Ele está com os braços abertos para te receber. Peça perdão da ingratidão. Nós somos muito ingratos de conhecer, entregar nossa vida para Jesus e depois sair. Não tem outro caminho, meus irmãos. Se com Jesus está ruim e sem ele, como que fica? Mas com Jesus, ele nos dá os escapes, ele nos dá força, fortaleza, o bom ânimo, ele nos protege, nos guarda nas tribulações aí, em todos aquilo que não é conveniente ao Senhor, ele vem nos trazer livramento, derrubar o gigante por terra. Qual o gigante que se levantou na sua vida? Vamos manter o altar aceso? Enquanto nós mantemos o altar aceso, nós estamos protegidos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Olha que faculdade gratuita do nosso Senhor Jesus Cristo aí. Um divisor de água para mim, eu creio que seja para você também. Amém, meus irmãos? Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E não deixe de ter um particular com o Senhor às madrugadas em nome do Senhor Jesus. É muito importante. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.